Olá, terceiro ano! Bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós continuaremos falando sobre o trabalho na sociologia. Nós vimos que a etimologia da palavra trabalho, vem do tripalium, que significa 3 paus, no qual era um objeto de tortura, era um instrumento de tortura. Então, nós vimos que ao longo da história, desde a Antiguidade Clássica, na Idade Média, na Era Cristã, o trabalho era visto como uma ideia de punição, de maldição, Nós falamos que Adão e Eva teve como castigo o trabalho, Trabalhar, comer o pão do fruto do seu próprio trabalho. Na Era Cristã, essa ideia também permanece na ideia de punição, de maldição, Nós vimos também que os escravos eram punidos através do trabalho e que o trabalho intelectual era feito apenas por nobres. Já os trabalhos manuais eram desprezados. Vamos ver agora como que era o trabalho na Grécia Antiga. Então, o trabalho na Grécia Antiga, quando a gente fala trabalho, a gente lembra de labor, que é igual ao sofrimento, que é igual ao castigo, e nessa época, quem recebia o castigo eram os escravos. Então, os escravos eram castigados através do trabalho. É por isso que o trabalho ainda permanece com essa visão negativa, com essa visão de punição, com essa ideia de sofrimento, de labor, de labuta. Então, trabalho braçal, lá na Grécia Antiga era dividido assim, os que trabalhavam, os que faziam o trabalho artístico e os que faziam o trabalho político. Então, labor, poieses e praxe. Labor era o trabalho braçal. Quem fazia o trabalho braçal eram os escravos, já que os escravos eram inferiorizados e desvalorizados. Então, lá na Grécia era dividido nessas 3 camadas. Labor era o trabalho braçal que era realizado pelos escravos. Poieses era o trabalho artístico que era realizado pelos artistas, pelos nobres. E a praxe era o trabalho intelectual que era feito pelos políticos, pela elite, que era superior e valorizado. Então, como nós vemos, o trabalho braçal, desde lá da antiguidade, era inferiorizado e era visto como uma forma de castigo. Na Idade Média também estava dividido. Os que oravam eram os clérigos, os que guerreavam eram os nobres e os que trabalhavam eram os servos. Então, ainda permanece a ideia de inferioridade do trabalho braçal, do trabalho manual, ou seja, os servos eram castigados e punidos através do trabalho. Os servos, então, trabalhavam para servir e não para ganhar algo em troca. Ou seja, se hoje nós trabalhamos em troca de um salário, os servos eram obrigados a servir não para ganhar nada, e sim para servir, unicamente para servir. Então, o trabalho era visto como sacrifício, como uma atividade penosa, como uma atividade degradante, como uma atividade de punição mesmo, de sofrimento. Então, de modo algum, essa concepção sobre o trabalho, infelizmente, continua no imaginário da sociedade brasileira contemporânea. Até hoje, nós temos essa visão no qual o trabalho é visto como uma atividade penosa. Quando nós ouvimos falar que segunda-feira é o pior dia da semana, pois começa o trabalho, a gente ainda associa o trabalho à ideia de punição, à ideia de sofrimento, Que o trabalho também tem a visão racista, o dia de preto, que mostra a associação à escravidão, já que os escravos no Brasil eram predominantemente negros, A ideia de punir os negros, os escravos, através do trabalho. Então, essa ideia de que segunda-feira é o dia pior, porque é o dia que começa o trabalho, nós ainda estamos com a ideia lá do tripalium, como essa atividade de tortura,
como essa atividade de punição, né? Lá na mitologia, quando alguém era punido, ela era obrigado a trabalhar, né? Quando alguém tinha uma maldição, era pelo trabalho que se dava essa maldição. Então a gente associa ainda muito essa ideia de trabalho com uma ideia de punição, uma ideia de maldição, uma ideia de tortura. Os fatores que levam a essa visão negativa sobre o trabalho na sociedade contemporânea estão mais relacionados à própria estrutura do sistema capitalista, que desapropria o trabalhador do fruto do seu trabalho. Nós associamos essa ideia de punição, né, de castigo do trabalho, porque nós não sentimos pertencente ao nosso fruto do nosso trabalho. Né? Como aqui na charge nós podemos perceber que ele diz assim: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Nós associamos essa ideia de trabalho com essa ideia de punição, de tortura, justamente porque nós não nos reconhecemos o fruto do nosso trabalho. Aquilo que nós fazemos não faz parte da gente. Ou seja, aqui nessa charge, a pessoa passa 30 anos só colocando um parafuso, mas ele nem sabe o que ele está montando, né? O que ele está ajudando a produzir. E às vezes o que ele está ajudando a produzir, ele nunca poderá comprar, ele nunca poderá consumir. Ou seja, o fruto do seu trabalho não pertence. Aí também está ligada essa ideia de que o trabalho é visto como essa atividade de punição, né? Ou seja, eu sou punido a produzir algo, a produzir um objeto na qual eu nunca poderei comprar esse objeto que eu ajudei a produzir. Ou seja, o fruto do meu trabalho não me pertence. Então, na modernidade, a visão do trabalho modificou um pouco, né? O trabalho na modernidade é visto como salvação, libertação, né? Ou seja, a ideia de honestidade, né? Que o trabalho dignifica o homem, que as pessoas honestas trabalham, né? Que as pessoas que não têm honestidade roubam, cometem crimes. Já as pessoas honestas trabalham, diferente da ideia lá da antiguidade, né, clássica, no qual o trabalho era visto como uma tortura, como uma punição. Hoje o trabalho na modernidade também é visto como libertação, salvação, né, honestidade. Aquela frase que a gente sempre escuta, Deus ajuda quem cedo madruga, ou seja, se você é uma pessoa honesta, você trabalha, né? Diferente de quando a gente fala que aquele que vaga, aquele que não faz nada, né? Aquele que é ocioso, que é o vagabundo. Já a ideia do trabalhador está ligada à ideia de honestidade. Então, nós vimos que a ideia de trabalho vem se modificando ao longo do tempo, né? Desde lá da antiguidade clássica, no qual o trabalho era esse objeto de tortura, de punição, né? No qual as pessoas eram condenadas a viver, né? Eram amaldiçoadas. Hoje o trabalho é ligado à ideia de honestidade, né? Se você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa trabalhadora, né? Ainda tem essa visão de segunda-feira, de tortura, mas hoje tem essas duas visões, que o trabalho tanto é torturante, né, no qual as pessoas não se sentem fazendo parte, às vezes o trabalho são horas exaustivas de trabalho, né, poucas horas de descanso, mas essa ideia também vem se modificando quando nós vimos que o trabalho é ligado à ideia de honestidade, né. Então, o trabalho hoje surge uma outra visão do referencial pessoal do mundo, ou seja, a pessoa é reconhecida pela sua importância social. Antes dele ser o José, ele ser a Maria, ele é o trabalhador, ele é o médico, ele é o advogado, né? Ele é o dentista, ele é o gari, né? Antes dele ser uma pessoa única, né? Ter um DNA, uma identidade, ele é reconhecido pelo seu trabalho. Ou seja, passa a ter uma importância social, não mais com essa ideia de punição, de castigo. O trabalho passa a gerir e passa a identificar as relações sociais e a identidade do cidadão,
integrando o sujeito a um grupo social. O trabalho, então, surge na vida do sujeito e o trabalho vai impor sobre o sujeito. Ou seja, o trabalho hoje tem tanto essa visão de castigo, de dificuldade, de penalidade, mas também com essa visão de salvação, de honestidade. Então, nós vimos que o trabalho, ao longo do tempo, ele vem se modificando. Na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. Antes, o trabalho era visto como essa ideia de tortura. Se você quiser torturar alguém, basta colocá-la para trabalhar eternamente. O trabalho ainda tem se modificando, vem se modificando, mas ainda há muito que se modificar para que nós possamos ter um trabalho honesto, um trabalho justo e um trabalho com qualidade social que antes não tinha, Antes não tinha e em alguns lugares ainda não tem trabalho digno, Então, nós continuaremos falando mais sobre o trabalho nas próximas aulas. Até a próxima aula!